Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui mais uma vez para juntos estarmos adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvir o que Ele tem a falar com cada um de nós, porque cada vez que nós nos reunimos para adorar a Deus, para falar de suas grandezas, algo sempre acontece. Onde Jesus está, algo sempre acontece. E a palavra de Deus diz para nós que onde tiver dois ou mais reunidos em teu nome, Ele se faz presente. Amém? Nós vamos estar meditando nessa noite na palavra de Deus que se encontra no livro de João. Você que tem a sua Bíblia, abra aí juntinho comigo. João capítulo 8. Nós vamos estar meditando aqui, a partir do versículo 28. 8, 28. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondendo-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É interessante, né? Esse versículo 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Querido, nós vimos aqui, a palavra de Deus fala conosco, né, claramente. Os judeus, eles não acreditavam em Jesus. Mesmo Jesus fazendo aqueles milagres, realizando milagres, aquelas curas todas que Jesus fez, mesmo assim eles não acreditavam. Eram poucos os que seguiam Jesus e os que acreditavam nele. Eles continuam até hoje aguardando ainda o Messias. O Messias veio, andou com eles, realizou milagres e eles não acreditavam. Aleluia. Eles acreditavam em Abraão, mas eles não acreditaram em Jesus. E a palavra de Deus é clara quando diz para nós, no versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Se vós permanecer, se nós, aleluia, ouvirmos a palavra de Deus e nós guardarmos a palavra do Senhor e nós praticarmos a palavra do Senhor, nós estamos em Jesus. Aqui ele diz, verdadeiramente sereis meus discípulos. Seremos os discípulos do Senhor, estaremos com ele. Aleluia. Mas nós precisamos guardar a palavra dele. Precisamos obedecer. A palavra de Deus diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Mas muitas vezes nós conhecemos, mas nós não obedecemos. E é necessário que venhamos a obedecer, a crer na palavra do Senhor. Aleluia. Aqui ele diz também no versículo 34.
Em verdade vos digo que todo que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, conhecemos a palavra, sabemos o que é certo e o que é errado, mas mesmo assim nós andamos no erro. Nós cometemos pecado. E quem comete pecado é servo do pecado. Aleluia. A palavra de Deus é clara quando diz isso para nós. Quando Jesus fala para ele, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É necessário que nós venhamos a crer na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, se firmar na palavra de Deus, para que Ele venha fazer a obra na nossa vida. É necessário que nós venhamos abrir os nossos corações, abrir os corações e deixar que Ele venha fazer as mudanças. Porque, queridos, tem coisa que nós sozinhos, nós não vamos conseguir. Tem coisa que não adianta a gente ir para médico. Não adianta. Porque tem coisas que é para Deus. Ah, então quer dizer que eu não preciso ir ao médico? Precisa sim. Precisa sim. Veja bem, Deus ele permitiu os médicos aqui na terra para nós usufruirmos do melhor. E tudo que tem nessa terra, que Deus criou nessa terra, é para nós. Mas veja bem, a medicina, ela é limitada. A medicina é limitada. Agora, nós temos um Deus ilimitado. Um Deus que vai além da medicina. Um Deus que pode fazer mais, além daquilo que nós temos pedido e além daquilo que nós temos sonhado. Ou seja, muitos não acreditavam naquilo que Jesus falava. Muitos não creram em suas palavras. Mesmo ele pregando ali a verdade, porque Jesus é a verdade. Ele é a verdade, ele é a vida. Mesmo ele pregando a verdade, muitos não acreditaram nele. Tem sido diferente nos dias de hoje? Não. A palavra tem sido ministrada, mas muitos deixam a palavra entrar em um ouvido, sair no outro, estão despercebidos. Daqui a pouco a trombeta vai tocar, Jesus vai voltar para buscar o teu povo e aí será tarde demais. Aí será tarde demais. Nós precisamos crer, nós precisamos obedecer, precisamos conhecer a palavra. A Bíblia diz, a palavra, ela cura, ela liberta, ela salva. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade, nós precisamos conhecer. Mas como que eu vou conhecer? Abrindo o meu coração, estando disposto a obedecer aquilo que Ele tem falado conosco. Aleluia. E muitos não creram. Mas nós, ainda dá tempo para nós. Ainda dá tempo. Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, para buscar um povo lavado e remido pelo sangue dele. E nós precisamos estar preparados para isso. Mas como que eu vou me preparar? Obedecendo, seguindo os mandamentos do Senhor. Seguindo os mandamentos do Senhor. Nós não sabemos o dia e nem a hora que Ele volta. Nós não sabemos. Mas Ele volta para buscar o teu povo. Então precisamos nos preparar. Não adianta deixar para se preparar depois. Ah, mas eu ainda estou novo. Deixa eu aproveitar um pouquinho a vida. Eu preciso aproveitar um pouquinho. Depois, quando estiver mais perto, ninguém sabe quando Ele volta. E o que adianta o homem, aleluia, ganhar vida
aproveitar tudo e perder a sua salvação. Jesus voltar e levar os dele e o outro ficar para trás. É essa a vontade de Jesus? Não. Não é essa a vontade dele. Jesus, ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. E ele também não quer que nada se perca. Por isso, ele veio a essa terra. Deus enviou ele a essa terra. Aleluia. Para falar do amor de Deus. Para que nada venha a se perder. E quando ele foi para o Pai, ele não nos deixou sós. Ele deixou o Consolador conosco. O Espírito Santo de Deus ficou conosco para nos orientar, para nos encaminhar. Mas Jesus voltará. A palavra de Deus diz, ele foi, ele vai preparar lugar e depois ele volta para nos buscar. Então é necessário, queridos, que nós estejamos ali, em obediência. É fácil? Não é fácil. Mas Jesus também ele não disse que seria fácil. Ele não disse que seria fácil. Mas vai valer a pena. Mas vai valer a pena nós ficarmos firmes em obediência até a sua volta. Então não queira aproveitar nada. Com Jesus nós aproveitamos muito mais. Muito mais. A alegria desse mundo é uma alegria passageira. Mas com Jesus é diferente. É uma alegria eterna. Lutas teremos. Teremos luta. Quando a palavra de Deus diz para nós que no mundo tereis aflições, são as lutas do dia a dia. Mas a palavra também diz, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Porque Jesus venceu esse mundo. E com ele nós também venceremos. Então as lutas virão. As lutas estarão ali. Mas nós não estaremos sozinhos. Nós estaremos com ele. O Espírito Santo está ali juntinho de nós. Foi assim no passado. E também será nos dias atuais. É o mesmo Deus, ele não mudou. Deus continua o mesmo. Continua realizando milagres. Continua usando o teu povo. Deus, ele é fiel, ele é justo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós lemos isso aqui. É necessário nós conhecermos, termos intimidade com ele. Ele não mudou, não tem prazo de validade. Ele é o mesmo. Ele não muda, nós é que mudamos. Somos nós que mudamos, porque ele não muda. Os milagres continuam. As bênçãos continuam nos alcançando. Aleluia. A palavra de Deus diz para nós, e as bênçãos do Senhor, ela nos alcançará. Mas é necessário que nós estejamos em obediência. Aleluia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer essa verdade, ter intimidade com essa verdade, andar em obediência. Aleluia, glórias a Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eles perguntam para Deus, nós somos descendentes de Abraão, como, pois, seremos livres? Muitas pessoas estão aprisionadas, queridos, estão aprisionadas aqui a uma enfermidade, estão aprisionadas ao mundo do crime, ao mundo das drogas, estão aprisionadas às coisas desse mundo, porque eles ainda não tiveram intimidade com a verdade. É necessário conhecer, é necessário deixar ser conhecida por Jesus.
é necessário deixar Ele nos libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas muitos estão até gostando de estar aprisionados. Que a Bíblia diz, quando a palavra de Deus diz para nós, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem gente fazendo o contrário. Tem gente resistindo a Deus. Tem gente resistindo a Deus e fazendo a vontade de Satanás. Aleluia! Mas Deus fala para nós: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se nós quisermos ser livres, nós temos que deixar Ele nos libertar. Nós temos que nos libertar todo dia. Porque a cada dia nós cometemos erros. Nós somos humanos, nós somos falhos. E Jesus, Ele nos conhece muito bem. Jesus nos conhece muito bem. Ele nos perdoa. Mas é necessário que nós venhamos a chegar a Ele e pedir a Ele perdão e não cometer o mesmo erro. Aleluia. Não foi assim com aquela mulher que foi pega, adulterando, levaram para Jesus, querendo apedrejar aquela mulher. Aí o que Jesus diz para eles? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque todos somos pecadores, querido. E foram saindo de um a um. E a mulher ficou só. Aí Jesus pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? Não tem ninguém. E ele: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Nós pedimos perdão e não podemos cometer o mesmo erro. Vai e não peques mais. Aleluia. E deixa o Filho vos libertar, e verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Mas o povo está sendo resistente a Deus e fazendo a vontade de Satanás. E muitos não estão nem fazendo a vontade de Satanás. Está tomando o lugar de Satanás, fazendo aquilo que não deveria fazer. Aleluia. E resistindo a Deus. As promessas que Deus tem estão resistindo, são resistentes à voz de Deus. Aí estão aprisionados nas garras de Satanás. Deus, Ele é misericordioso, Satanás não. Satanás, ele pega as pessoas que fazem a sua vontade e ele vai usando e vai amassando as pessoas. Se nós pegarmos uma folha de papel, eu tenho uma folha aqui. Se pegarmos uma folha de papel, é assim que Satanás faz com as pessoas. Ele vai usando as pessoas e vai amassando. Vai usando as pessoas. E as pessoas vão se deixando ser usadas por ele. Quando as pessoas já não prestam para mais nada, que já estão, toda amassadinha, o que é que ele faz com a pessoa? Ele joga fora. Ele joga fora e vai pegar outra pessoa e deixa aquela pessoa lá na sarjeta. Deixa a pessoa lá, no fundo do poço. E a pessoa no fundo do poço não tem forças para sair. Não tem como sair do fundo do poço. Porque Satanás me esgalhou a pessoa toda, usou a pessoa como ele quis e deixou a pessoa lá no fundo do poço. Mas nós cremos num Deus misericordioso. Nós cremos num Deus
que realiza milagres. Aí quando nós intercedemos a Ele por alguém, quando a pessoa olha lá do fundo do poço e diz: Senhor, eu não aguento mais, eu me arrependo de tudo que fiz. Aleluia. Aí Ele vai lá e pega aquela pessoa que está assim, toda amassadinha como esse papel que Satanás amassou e jogou no fundo do poço. Aí a pessoa chega até Jesus desse jeito. Aos nossos olhos não tem jeito. Aos nossos olhos não tem. Aos olhos do mundo muito menos. O mundo é cruel. Aí Jesus diz: para mim sim tem jeito. Aí Jesus pega aquela pessoa que chegou para Ele, toda amassadinha. Aí Jesus vai lapidando aquela pessoa. Aí Jesus vai tirando tudo que não agrada a Ele. Aí Jesus vai lapidando, tirando todos os carrapichos. Aí Jesus vai colocando aquela pessoa do jeito que Ele quer. Vai transformando aquela vida. Vai dando força. Vai dando ânimo. Vai dando coragem. Aí a pessoa fica do jeito que o Senhor quer. Fica inteirinha novamente. Aí é desse jeito que o Senhor nos quer. Ele não quer nenhum de nós cabisbaixo. Ele não quer nenhum de nós olhando para o chão, para o baixo. Porque a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso alvo está lá em cima. Aí Ele lapida aquela pessoa e deixa aquela pessoa do jeitinho que Ele quer. Aí Ele começa a usar aquela pessoa. É isso que Jesus vai fazer na sua vida. Você que já se encontra no fundo do poço e que diz que não tem jeito para você, ou que já disseram que não tem jeito, que a sua vida está acabada, é mentira de Satanás. Para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Ele tira aquele que está lá no monturo. Ele tira aquele que está lá no fundo do poço. E Ele dá a mão e levanta e diz: vem que tu és meu. Você é de Jesus. Você pertence a Ele. Não continua aprisionado nas garras de Satanás. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa a verdade entrar no seu coração, entrar na sua vida. Aleluia. Aí nós vimos aqui, aleluia, no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa Jesus te libertar. Abra o seu coração. Jesus é educado, Ele não vai invadir a sua privacidade se você não quiser. Abra o seu coração e deixa o Senhor fazer a obra por inteiro. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. E você vai andar em novidade de vida com Ele. Como está a tua situação hoje? Como está a tua situação? A tua vida, a tua casa, a tua família? Nós vamos estar orando. Se você sentir o desejo no coração de voltar para Ele, volta correndo. Você tem liberdade para digitar aí: eu quero voltar para Jesus. E nós estaremos orando no final por você, pela tua casa, pela tua família. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo em um outro momento, você pode estar indo a uma igreja perto da sua casa. Conversa com o pastor e fala: pastor, eu preciso urgentemente
voltar para Jesus ou aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus vai voltar para buscar a igreja e Ele não quer que você fique de fora. Abra o seu coração e deixe a verdade entrar. Abra sua mente. Aleluia. Abra o seu entendimento para Ele. Em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa hora. Nós vamos orar. Eu vou orar daqui e você vai orar daí. Nessa noite nós vamos estar orando, pedindo a Deus também para confortar tantas famílias que hoje se encontram em uma grande tristeza. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele conforta os corações. Nós vamos orar. Nós perdemos essa madrugada uma aluninha da nossa escola, a Júlia. Nós vamos estar pedindo a Deus pela sua família, para que Deus venha confortar os familiares, porque nesse momento, querido, nesse momento é muito difícil. A gente fica sem palavras, mas Deus, Ele pode confortar os corações. Eu acabei de ver ainda agora também no Face, uma amiga nossa antiga também, a Cícera também, que Papai do Céu colheu. Nós somos flores no jardim de Deus. E quando Ele precisa de uma flor, Ele vai lá e colhe. Pertencemos a Ele. Pertencemos a Ele. Então nós vamos pedir a Ele para confortar os corações. Porque a tristeza invade os corações dos familiares. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele é poderoso para estar confortando os nossos corações e de toda a família. Eu sei que Ele vai confortar. É triste o momento, sim. E Deus, Ele é conhecedor. Ele conhece a nossa dor e os nossos corações. Nós vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus querido, Deus amado, quantos do outro lado, Senhor amado, está aqui conosco em oração, clamando a Ti, ó Deus, pelo seu familiar. Quantos enfermos, ó Deus. E somente o Senhor pode curar. A medicina, Pai, é limitada, mas nós cremos em Ti, sabemos que o Senhor é ilimitado. O Senhor vai além da medicina. Visita, Senhor, esses enfermos. Meu Deus, sopra o fôlego de vida nas narinas. Traga cura, Pai. Quantos estão, ó Deus, com uma enfermidade na alma? Hoje de manhã eu ouvi, Senhor, uma pessoa falando para mim que não é somente a enfermidade física, mas a pessoa, oh Deus, o Senhor sabe muito bem quem é. Disse que vai além do físico. Ah, Deus, sara as feridas das almas, Deus. Sara as feridas da alma, Senhor. Misericórdia nós pedimos a Ti, Deus querido.
Contempla, Senhor, cada coração. Contempla, Deus. Tira, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita os familiares do outro lado, meu Pai. Aqueles que se encontram aprisionados no mundo das drogas, do crime, da prostituição. Nós lhe pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha trazer cura, venha libertar para a honra e para a glória do Teu nome. Visita, Deus, todos os nossos familiares, a nossa parentela. Deus querido, visita, Senhor, os hospitais. Visita os hospitais, Senhor. Visita os asilos, os orfanatos, os presídios. Toda instituição de caridade, Pai, que o Senhor venha estar visitando nessa noite. Visita, Senhor, a família da Julinha, Senhor amado. Deus, conforta cada familiar, cada amigo. Conforta, Pai, em nome de Jesus. Muitas vezes, ó Deus, as coisas fogem do nosso controle, mas do Teu controle nada foge. O Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus longânimo, paciente, fiel. Conforta os familiares também da nossa irmã Cícera, Pai. Conforta todos os familiares em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Conforta cada coração nessa noite. Traga paz a esses lares. Em nome de Jesus. Ficamos sem palavra, Deus. Mas deixamos tudo nas Tuas mãos. Porque aquilo que nos falta, o Senhor tem de sobra. Aquilo que falta para nós, o Senhor tem, Deus. Visita, Senhor, essas famílias. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Visita também o nosso local de trabalho, meu Pai. Guarda o nosso local de trabalho. Cuida do nosso Brasil, dos nossos governantes. Nós entregamos os nossos governantes, Senhor, a Ti. Toca, Deus, em cada coração. Que a Tua vontade venha prevalecer, Deus. Visita os nossos filhos. Cuida dos nossos filhos, Pai. Deus, joga por terra todo espírito contrário. Os nossos filhos são herança do Senhor. Guarda, livra, proteja de todo mal. Todos os nossos familiares, nós colocamos nas Tuas mãos aos Teus cuidados. Guarda, Deus, a nossa parentela. Guarda a nossa vida. Os meus irmãos do outro lado. Guarda os meus irmãos do outro lado, Senhor. Visita cada coração. Visita cada coração. Abençoa o Teu povo, Deus. Nós Te pedimos e agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Continua, Senhor, na direção da nossa vida. Continua, Pai. E assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? E graças a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Fique firme. Fique firme. Nós vimos aqui na palavra de Deus
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos deixar que Ele venha nos libertar a cada dia, nos tirar dessa prisão, em nome de Jesus. Amém? Fique firme. E até a próxima segunda. Não desista. Busque a Deus. Deus é o melhor que nós temos. Deixe a verdade entrar no seu coração. Fique firme e confia nele. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Que Deus lhe dê uma semana de bênçãos, de vitória, de conquista. Que Deus lhe dê paz, saúde, consolo e conforto. Em nome de Jesus. Stephanie, minha querida, que Deus venha confortar o seu coração. O seu, do seu pai, da sua mãe. Eu sei que não é uma notícia que agrada a nós, mas nós só temos que aceitar aquilo que Deus tem para nós. Cícera sempre foi uma pessoa muito querida por todos, tá? E tua avó, ela está nos braços de papai. Que ele venha confortar o seu coração e de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que Deus abençoe todos vocês que estão aí do outro lado. Tem bastante gente. Que Deus venha abençoar toda a sua família, a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.